Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, terça-feira, 14 de fevereiro, 15 horas, começando aqui a nossa entrevista semanal com Fernando Horta. Tudo bem, Horta? Tudo em paz? Tudo em paz, se preparando para um carnaval, né, Tuxi? Esperando que nada aconteça até lá, para a gente ver se a gente tem uma semaninha de folga, porque, olha, desde o início, tá bruta a coisa no Brasil. Tá bruta, mas enfim, vamos ter um carnaval politizado, provavelmente, em que muitas pessoas vão expressar, na verdade, a sua indignação com o bolsonarismo, com tudo que o Brasil viveu nos últimos anos, né? O João mandando boa tarde, hoje peguei ao vivaço, legal. Bom, Horta, vamos falar sobre muitos temas, mas acho que o foco central é essa crise do governo Lula com o Banco Central, né? Que, na verdade, é, é a expressão de uma crise econômica que já pode estar se avizinhando aí para os próximos meses, né? Não sei se você assistiu o Roda Viva ontem, se a gente começa por esse tema. Você chegou a assistir a entrevista do Roberto Campos Neto? Eu assisti algumas partes, não assisti todo, mas assisti alguns vídeos que foram lançados ali. Já deu para ver o essencial, né, na verdade. Já deu para ver. É um cara educado, bom moço, pode frequentar a sua casa, pode frequentar a igreja, pode casar com a sua filha, né? Tô brincando. Não, na realidade foi que nem eu estava te dizendo, né? Eu acho ele incompetente do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, ele é incompetente. Aí você vai dizer, não, mas o Banco Central tem uma série de técnicos que estão lá para fazer. Mas esses técnicos erraram em 40 bilhões agora, do ano passado para cá. Erraram na manutenção da meta de inflação. Quer dizer, tem errado em tudo que o Banco Central se propõe a fazer, eles erraram no governo Bolsonaro. Então, ou os técnicos estão sendo calados, ou o presidente do Banco Central chama para si todas as decisões e ele é tecnicamente incapaz. É essa a situação. É isso aqui, ó. Vou botar aqui a. Peraí, deixa eu só botar o post do Coronel Siqueira. É mais ou menos isso aqui o que foi o Roda Viva ontem. Boa noite, lindo. Que perfume ótimo. Além de inteligente, você tem bom gosto. É verdade que foi Deus que inventou os juros altos e que os pobres têm que aguentar tudo calados porque o mercado sabe que é bom para eles? Quanto amor se viu nesse Roda Viva de ontem, né? Parabéns aqui, como sempre, ao Coronel Siqueira. Diga, ó. Na realidade, um programa de debate onde ninguém debate nada, né? Onde você tem um pensamento comum. Os jornalistas que foram convidados lá é a fina flor do chapa-branquismo, né? Do jornalismo chapa-branca, especialmente no que tange a questão da economia. Quer dizer, é muito ruim aquele tipo de situação. E ficou muito ruim para o Campos Neto duas coisas. Primeiro, o André Lara Rezende ter dado entrevista um dia antes, né? Se você pega as duas entrevistas e compara o teor das duas entrevistas, a forma, os verbos que fala, que usa, o que está comunicando, você vê o tamanho do buraco que Jair Bolsonaro nos enfiou escolhendo essa figura patética para presidente do Banco Central. Então você percebe o tamanho da distância técnica, teórica, científica entre um e outro, né? E a segunda coisa é que o Campos Neto termina a entrevista, né, quase dizendo para o governo Lula assim, olha, vocês têm que me amar, né? Vocês têm que me amar, vocês têm que me aceitar, porque é assim mesmo, eu vou continuar aí e não tem nada que você possa fazer. Então, um pouco mais de boa vontade da sua parte, quer dizer, é como se ele dissesse, vocês têm que levar porrada no lombo e agradecer por eu estar batendo ainda de forma, vamos dizer assim, educada, né? Essa é a manchete agora do G1, gente. É o seguinte, ó, Campos Neto pede a investidores mais boa vontade com o governo Lula, né? Eu fico pensando, cara, qual é a autoridade que ele tem, né, para pedir aos investidores boa vontade? Porque, na verdade, é o seguinte, nenhum investidor investe no Brasil com essa taxa de juros, obviamente, porque é muito mais fácil não investir. É muito mais fácil botar o dinheiro para render sem trabalhar do que propriamente investir. Então, a gente não está falando de investidores propriamente. Mas me espanta a arrogância e me espanta, na verdade, o comportamento da mídia brasileira em relação a isso. Olha, se esse cara continuar mais 2 anos, Horta, pode ser que a gente tenha o governo Lula condenado ao fracasso. Eu acho que ele está falando dos investidores aí, Atush, são os investidores do mercado financeiro. Ele não está falando em economia real aí.
Ele não está falando em economia real, ele está falando dos investidores do mercado. E nos investidores do mercado, o Campos Neto é Deus, porque é o Campos Neto que mantém 7%, 8% de juro real na mão deles, o que faz com que, para as pessoas entenderem, porque às vezes eu tenho falado sobre essas coisas de juros e as pessoas não entendem muito bem como é que funciona isso. Juro é o preço do dinheiro. Então, quando você vai no banco e pega R$100 emprestado e o banco te cobra 125 por aqueles R$100, isso quer dizer que aqueles R$25 a mais é o dinheiro que o banco está te cobrando para você pegar aquele dinheiro, para você comprar aquele dinheiro. Então, teoricamente, os liberais dizem que o juro é a remuneração do capital, então a pessoa tem o dinheiro, não quer consumir, ela te dá a oportunidade de consumir e por conta disso ela te cobra. Mas na prática, é o preço do dinheiro. Então, quanto mais caro for o dinheiro, mais difícil é para as pessoas investirem em algo, porque se você quer abrir uma empresa, se você quer reformar a tua casa, se você quer comprar um carro novo, né, você não tem lá 30, 40, 50 mil reais na mão para fazer isso, então você vai pegar esse empréstimo. E quando você pega esse empréstimo, você está pagando por aquele dinheiro aquele juro real que está ali colocado, quer dizer, a taxa Selic menos a inflação, que hoje está em quase 8%. Só que se você for tentar achar um investimento qualquer que te dê 8% ao ano de remuneração, você não vai encontrar. Você pode ter certeza que não vai encontrar. Se você quiser trabalhar e você colocar na sua empresa 10 mil reais para a empresa começar e depois no final do ano você tiver pago todos os custos dela, você conseguir tirar todo o dinheiro que você investiu e mais 8% em cima, você é um gênio, você é um monstro. As pessoas não conseguem fazer isso. Então, quanto maior a taxa de juro, menor a capacidade da economia de produzir ou de trabalhar na economia real. E é o que o Brasil está acontecendo. Você tem toda a razão, Atush. O Campos Neto é a herança maldita do bolsonarismo. Né? Ele está aqui exatamente para torpedear o governo Lula, porque ele sabe que o governo Lula tem uma enorme capacidade de mobilização política nesses primeiros meses, mas que se a economia não der uma virada muito forte nos próximos 6 meses, o Lula começa a perder força em função disso. E é isso que eles estão apostando. E no momento, Atush, que o Lula perder força, você pode ter certeza que nós teremos todos esses amantes da democracia que hoje se juntam ao lado de Lula, aí, Lira, Aras, Pacheco, né? Generais que hoje prezam a democracia, todos eles vão se tornar tubarões da ditadura, tu podes ter certeza disso. Então, é preciso retirar Campos Neto urgentemente do Banco Central, de alguma forma, que seja ou na parte política, ou que seja efetivamente por conta da sua incompetência, porque durante 2 anos ele não manteve a meta de inflação, ele não conseguiu apresentar contas do banco, ele não sabe o que foi feito ou de onde vem o ouro que o Banco Central está comprando. Ele não consegue controlar absolutamente nada no Brasil. Eu não diria que as pessoas se apaixonariam pela ditadura, mas acho que é mais fácil se apaixonar pelo Geraldo Alckmin, né? Que está logo ali, que está antes da ditadura. Tem isso tem também, parada, né? Tem uma parada anterior à ditadura. Deixa eu colocar aqui, Horta, rapidamente, uma matéria que repercutiu muito, publicada aqui no Brasil 247, que é isso aqui, ó. André Lara Rezende diz que o estilo conciliador de Fernando Haddad expõe o presidente Lula. E aí ele fala exatamente que o Lula foi obrigado a sair a campo porque o Haddad ficou muito... aquela coisa, não, veja bem e tal, estou conversando. Parece que o Lula está com um senso de urgência em relação ao crescimento econômico maior do que o do Fernando Haddad. E o Lara Rezende, que está fora, mas está com o pé dentro do governo, porque ele está num núcleo de assuntos estratégicos do BNDES, está colocando pressão. Como é que você vê a pressão sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Olha só, Tuxi, eu não gosto de fazer o que eu vou fazer, mas vou fazer. Não, você tem que fazer o que você vai fazer. Não, quem assiste o 247... É horta sem freios, vamos lá. Quem assiste o 247 aqui, quem nos acompanha, já ouviu essa mesma história que o Lara Rezende está dizendo agora, já usei 1 mês atrás. Há 1 mês atrás eu venho dizendo por que eu não gosto ou não queria o Haddad na Fazenda. Eu queria na Fazenda um ministro que desse caneladas, eu ainda disse isso aqui no programa, porque o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda ia precisar brigar por determinadas coisas, né? Quem acompanha a gente aqui nesse canal disse já que há 2 semanas eu disse que o presidente Lula era a figura mais à esquerda do governo Lula, que ele estava iniciando a tal da política do peteleco, né? Toda hora ele estava dando um toque para um ou outro ministro, que ele tinha saído a campo avisando o ministro Haddad
Haddad e a ministra Simone Tebet de que as coisas não estavam bem. E é importante que as pessoas vejam que a gente avisou isso um mês atrás. Lá atrás a gente, inclusive, recebeu pedrada, lembra? Tu leu uma série de manifestações ali das pessoas dizendo o Horta está criticando. Agora você tem uma figura do peso do André Lara Rezende chegando ali dizendo assim, olha, isso aqui está errado, não pode continuar. E mais, aqui ele questiona, ele critica a presença, a posição do ministro da Economia. E ele está dizendo, o ministro da Economia está ali para proteger o presidente. Quer dizer, se o presidente tem que sair a campo para dar as caneladas que quem deveria dar era o ministro, nós ficamos sem última palavra. Veja, o Lula tem se colocado no governo dele na figura de árbitro. As pessoas têm que entender isso. Tá? Bolsonaro se colocava na figura do mandão. Ele era o mandatário, ele era o mafioso maior, tudo se referia a ele, ele decidia e o resto cala a boca. Era assim que ele trabalhava. O Lula não. O Lula trabalha na política do árbitro. Ele é o árbitro social. Ele se coloca nessa condição. Tá? A gente depois pode ver de onde é que isso vem. Isso vem de uma leitura específica do positivismo, que vira um trabalhismo no Brasil. Mas, enfim, ele se coloca nessa posição. Então, na realidade, o que ele pede? Que os ministros partam para as caneladas. E que a partir dessa discussão entre os ministros e a sociedade organizada, cada um dos seus espaços, é óbvio que o Haddad vai dar canelada no sistema financeiro, vai brigar com os industriais, a partir disso o Lula surge nessa discussão como um árbitro, porque o árbitro pode incentivar a negociação. E isso é importante. Quando você não permite que o Lula seja árbitro, você fecha a porta da negociação. E aí nós não temos negociação, nós temos embate. E isso é tudo o que o Lula desesperadamente não quer. Agora, por que ele está fazendo isso pela economia? Porque ele sabe que o Lula tem 6 meses para fazer o Brasil começar a mudar. E não é mudar nos números, Atush. Esse é o grande problema. Não é simplesmente dizer assim, não, a inflação caiu. Não, é fazer a população sentir que mudou. E isso é diferente. Porque quando você não tem o sistema de comunicação Globo à sua disposição, fazer a população sentir coisas é complicado. Você tem que transformar a realidade econômica desses indivíduos. E para isso você precisa, sim, de um Ministério da Fazenda totalmente assertivo. Agora vamos voltar lá atrás para te devolver já já. Lembra quando eu falei que eu preferia o Haddad na educação e alguém na economia que pudesse ser trocado sem maiores problemas? Você já imaginou se daqui a 3 meses nós temos que trocar o Haddad porque a economia não está funcionando? O que vai acontecer com o capital político de uma das figuras que nós temos quase certeza que será candidato ou pré-candidato lá em 2026? Não, acabou o candidato. Se ele tiver que ser substituído, acabou o candidato. Você viu o tamanho do problema que a gente está enfiado? Agora, se tivessem colocado o Haddad lá na educação, né, que é o carro que ele já pilotou e pilotou muito bem, ele estava nadando de braçada hoje, André Lara Rezende estava dando as caneladas que você está dando aí, e a gente estava numa situação melhor. Pois é, eu não sei se o André Lara Rezende foi cogitado para a Fazenda e aceitaria, né, porque também tem essa discussão, tem todo um... Mas poderia ter sido, eventualmente, sei lá, um ministro de outro perfil. Eu sinto muita falta, Horta, eu vou falar aqui para você. Eu gosto muito do Fernando Haddad, acho ele um cara muito legal, mas eu sinto falta da palavra crescimento, né? Eu não vejo ninguém falando em crescimento hoje no governo, quer dizer, a não ser o Lula, né? Praticamente, eu vejo pouco, né, essa discussão. Mas é um nó que está colocado. E aí, como é que a gente vê essa situação? O Haddad é um ministro que, na sua opinião, seria indemissível por essas implicações políticas que ele traz? Sim, de uma eventual saída? Sim, e esse é um grande problema, né? Quem nos acompanha, quem me acompanha no meu canal, sabe que quando saiu a lista de ministros, eu disse, eu não gosto do nome do Geraldo Alckmin, não gosto do nome do Fernando Haddad. Por quê? Porque ministros são a linha de frente do governo. São eles que estão ali para levar os primeiros tiros, são eles que estão ali para proteger o presidente, são eles que estão ali para fazer um embate, são eles que estão ali para fazer a transformação. E obviamente que eles pagam um preço político por isso, mas eles ganham capital político por isso também. Ministros que se saem bem acabam tendo condições políticas de se candidatar à presidência. Só que ao governo precisa estar à disposição dele ali a condição de demitir o ministro caso seja necessário. Até porque o Brasil tem que continuar. Como é que você vai demitir Geraldo Alckmin?
Como é que você vai chegar para o Geraldo Alckmin e dizer, olha, não dá mais, Geraldo, infelizmente você não fez nada, né? Não deu certo, você perde capital político com isso. A mesma coisa o Fernando Haddad. Como é que você chega para o Fernando Haddad? Vamos que agora, e é o cenário que está colocado, tá, Tuxo? Já vou avisando para as pessoas, o cenário que está colocado é esse, tá? A partir de agora, o sistema financeiro vai engrossar. Vai engrossar porque encontrou uma figura que se colocou na frente dizendo, me protege que eu tenho proteção institucional e apoio, que é o Campos Neto. Até então, o Lira tinha dito, não, eu não vou servir de ponto de apoio para vocês atacarem o governo Lula. Não vou fazer isso, não vou servir. O Pacheco disse a mesma coisa. O STF não podia. A Globo estava recuada. Agora não. Agora Campos Neto deu um passo à frente e diz, eu fico. Eu fico com essas costas largas aqui. Só que vocês têm que ficar atrás de mim. Então, a partir de agora, o sistema financeiro vai centrar atrás do Campos Neto e vai engrossar com o governo. E nós vamos ter uma situação em que vai ter um engrosso nessa disputa. O sistema produtivo brasileiro já estava meio arrevezado nesse processo, tanto é que nós temos todo aquele problemão com a Fiesp, que está rolando até agora, tentativa de golpe e tudo mais. Então você tem uma situação em que os atores produtivos centraram-se atrás do presidente do Banco Central e estão em condições, ali a curto prazo, de não se mexerem. E em não se mexendo, não há mágica que o Haddad possa fazer. O Haddad não vai conseguir tirar coelho da cartola se essa situação não for deslindada, né? Então, a situação ali na frente, ela tende a ser muito difícil para o governo, e aí quem vai pagar o preço por isso é Fernando Haddad. E agora, como é que a gente resolve? Pois é. Você falou o seguinte, quer dizer, dos banqueiros cerrando fileiras aí em torno do Campos Neto. Já tem aqui uma fala do André Esteves nessa manhã, dono do banco BTG Pactual. Ele fala assim, e aqui é que tem um nó, que também é um problema de argumentação, né? Ele fala, a tese de que aumentar a meta de inflação levaria a juros mais baixos é perigosa, diz André Esteves, dono do BTG. O Lara Rezende falou com o Valor Econômico ontem, depois de ter falado com a Bandeirantes, e ele falou o seguinte, olha, eu sou contra mudar a meta de inflação. A taxa de juros está errada com esta meta de inflação. Por que a taxa de juros brasileira, de 8% em termos reais, é o dobro da segunda maior taxa de juros do mundo, que é de 4% em termos reais, que é do Chile e do México, né? Então ela já está errada. Você não precisa mudar a meta de inflação para mudar a taxa de juros. Porque se você muda a meta de inflação de 3,5 para 3,25, ou de 3,25 para, aliás, de 3,25 para 3,5, tá bom, então beleza, os juros caem de 13,75 para 13,50. Não é isso que está em discussão. Ela já está muito errada com essa meta. E os banqueiros estão aí sinalizando que o Roberto Campos Neto seria, então, intocável. A situação está colocada, Horta. A sabotagem ao governo Lula, que parte do mercado financeiro, não vai se dissipar tão facilmente, né? E as pessoas têm que entender o seguinte, o Lara Rezende, ele deu uma explicação didática sobre onde deveria estar a taxa de juros, né, naquela entrevista. E as pessoas têm que entender um pouquinho isso, né? Então, se você tem uma inflação de, sei lá, 3%, se a tua taxa de juros está menor que a tua inflação, isso quer dizer que as pessoas que têm dinheiro não conseguem se proteger da inflação no mercado financeiro. Não adianta você colocar o teu dinheiro no mercado financeiro porque ele não vai te pagar nem a inflação. Então você vai necessariamente perder dinheiro. Portanto, ele diz, olha, a taxa de juros tem que estar um pouquinho acima do processo da inflação, né? E um pouco abaixo do crescimento real da economia. O que ele quer dizer com isso? Olha, se a gente tem um PIB projetado de 5%, isso quer dizer que o investimento produtivo está crescendo 5% ao ano. Então, se você quer que o teu país crie empregos, você faz com que o mercado financeiro não pague esses 5%. Porque quem tem dinheiro vai pensar, eu posso receber 5% se eu trabalhar efetivamente, ou eu posso receber 7%, 8% se eu botar meu dinheiro no mercado financeiro. Ora,
Com o juro a 8%, o que a pessoa quer? A pessoa quer imediatamente botar no mercado financeiro. Eu não me incomodo, deixo o dinheiro lá e ponto final. Então você não cria emprego, você não gera crescimento. Então você precisava ter um juro mais baixo, acima da inflação e, obviamente, abaixo da estimativa de crescimento, para que você possa induzir as pessoas a investir em economia real, a montar empresas, a abrir padaria, a abrir loja de sapato, a abrir loja de vender celular, essas coisas todas. Se você não faz esse tipo de coisa, as pessoas preferem pegar seu dinheiro e deixar no mercado financeiro. Quem tem, né? Porque quem não tem, fica sempre no desespero aqui embaixo, gente, tentando arrumar emprego pelo que der. E aí a economia não consegue sair nunca do buraco. A situação é que estamos numa sinuca de bico e eu não vejo perspectiva boa para essas coisas terminarem. Ou elas vão terminar com a troca do ministro da Fazenda, ou elas vão terminar numa enorme crise institucional que vai culminar com a troca do presidente do Banco Central. Eu não consigo ver, apesar de que amanhã eles têm uma reunião, né? Amanhã eles têm a reunião do Conselho Nacional de... Mas eles estão colocando um falso problema, que é a mudança na meta de inflação. Não vai resolver nada, que nem você disse. O problema não é mudar a meta, tem que mudar a taxa de juros, né? Já teria que mudar a taxa de juros. A menos que você mudasse a meta 3 pontos percentuais, né? Eu vou mudar para 3 pontos percentuais, aí você baixa o juro 3 pontos percentuais, mas não vai mudar a meta. Exatamente. A Giovana está dizendo, Campos Neto é o Bolsonaro limpinho e cheiroso, né? Ted Boy Romarino está dizendo, TV 247, meu comprimido diário de vitamina para o pensar social. Abraços, Léo e Horta, né? E aqui também dizendo que o professor Ladislau Dalbo resume a fala do Horta em um termo, a era do capital improdutivo, exatamente. Vamos imaginar, Horta, que a taxa de juros, então, vamos dizer o seguinte, quer dizer, olha aqui, cenário hipotético, Roberto Campos Neto renuncia ao mandato e o presidente Lula indica o André Lara Rezende para o Banco Central, né? O André Lara Rezende tem credibilidade, um dos pais do Plano Real, indiscutivelmente. Se ele colocasse amanhã a taxa de juros em 8%, em vez dos 13,75%, mas o mercado não vai financiar o governo. Por quê? Onde que os brasileiros vão colocar dinheiro? Vão comprar título da dívida americana? Vão comprar título da dívida venezuelana? Vão botar dinheiro no banco do mesmo jeito, vão comprar títulos públicos do mesmo jeito, né? Lógico que não é tão simples assim, você pode ter uma desvalorização cambial, o investidor internacional que está pegando esse filé chamado Brasil talvez não pegue, mas vamos dizer o seguinte, né? Você tem, sei lá, 10 mil reais num CDB, ou CDB é um título, não tá vinculado ao governo, mas você tem 10 mil reais num título do governo federal, que está rendendo 13,75% ao ano. Se amanhã for render 8%, você vai deixar de colocar e agora eu vou gastar, isso vai virar inflação? Lógico que não. As pessoas vão poupar do mesmo jeito. Mas tem um problema sério aí. Se o Lara Rezende entrasse, ele não baixaria para 8 de jeito nenhum. Ele não baixaria para 8 de jeito nenhum. Eu estou falando hipotética, eu não estou dizendo porque o grande problema é o seguinte... Esse argumento de que não, vai ter uma fuga de capitais e o Brasil, o tesouro não vai conseguir se financiar, isso é um papo furado. Não, esse argumento da fuga de capitais era um argumento que antes da globalização ele já era meio, antes da desglobalização ele já era meio estranho, né? Era mais uma ameaça do que uma realização. Corta, momento do patrocinador. Peraí, pausa. O Leonildo está dizendo, mostra o seu jacaré aí. O que tem? O meu jacaré? Tá aqui o cara descobriu, ele descobriu. Valeu, Leonildo, é brincadeira, vai, fala, desculpa. Não, as pessoas, antes da desglobalização, antes desse momento onde as cadeias de produção, de valor do mundo estão meio quebradas, onde você já não consegue mais levar o dinheiro de um lado para o outro como se levava no período da globalização, esse já era um argumento meio falho, né? Porque o que os grandes milionários podiam fazer era tirar o dinheiro do Brasil, botar o dinheiro a um juro muito mais baixo nos Estados Unidos ou em paraíso fiscal. Então já era uma situação difícil. Hoje é muito pior, mas a questão dos juros é que você tem empresa que usa os títulos da dívida pública como parte do seu capital ativo. Quer dizer, ele vai lá e diz, eu tenho R$1 milhão em títulos da dívida pública. E normalmente eles já contam o valor do juro. Então, se você baixar 5 pontos percentuais do dia para a noite, essas empresas vão passar a valer 5% a menos do dia para a noite, entendeu? E isso pode dar algum tipo de problema na manutenção interna, nos processos internos dessas empresas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Já que já está em 13, nós temos que baixar para 12 de imediato, sinalizar para o mercado que no mês que vem, né, na próxima reunião do Copom, nós vamos baixar para 10.
e assim chegar aos pouquinhos na taxa que precisa chegar. Porque a única coisa que o mercado precisa é previsibilidade. O mercado não precisa de juro alto. Se você der ao mercado juro baixo, mas previsibilidade, olha, esse juro vai ficar aqui por 6 anos, por 10 anos, nós vamos ficar com esse juro aqui, se você quiser investir no Brasil vai ser assim, é previsibilidade. Agora, claro, o mercado brasileiro, infelizmente no mercado brasileiro, com um juro a 13,75, Atush, até quem é classe média alta é capaz de se financiar com investimento. Entendeu? E esse é o grande negócio. A gente não está falando aqui dos grandes bilionários. Essa galera continua ganhando. A gente está falando de um pessoal que, se você botar uma taxa de 13,75, ele vive sem trabalhar. Se você botar uma taxa de 5, 6, ele não consegue viver sem trabalhar. E aí ele passa a fazer, literalmente, dentro das bolsas, nesse mercado financeiro, nessa gente pequenininha do mercado financeiro, né? O operador X, o gerente da carteira tal. Esses caras é que são impactados por essa diferença de juro. E esses caras é que querem viver o tempo inteiro sem precisar trabalhar muito ou sem precisar se importar com essas coisas. Então é com eles que a gente está tratando. E é eles que nós temos que dizer, olha, não continuem nessa vida. Ou vocês começam efetivamente a escolher bons investimentos produtivos no Brasil, ou nós vamos parar de trabalhar com vocês, que o Brasil não quer mais ser uma economia simplesmente financeirizada com uma imensa parte da população desempregada e ganhando mal. Exatamente. Bom, Horta, é muito importante isso que você mencionou, né, do Lula ter 6 meses para entregar resultados concretos, né? E ele está tentando, ele foi para a Bahia, foi entregar obras do Minha Casa Minha Vida, vai tentar mobilizar investimentos, mas talvez isso não seja suficiente. Quer dizer, o que acontece, na sua opinião, se o povo não perceber mudanças concretas na realidade? Só para a gente resumir, se o povo não perceber que está comprando mais picanha e cerveja. E tá ruim, né, Tuxi? Tá ruim porque ele tentou na economia, o Haddad não dá a sinalização, ele tenta na educação, o Camilo Santana também não quer aumentar gasto, não quer fazer absolutamente nada. Aí você tem essa situação. Agora o Camilo diz, não, vão fazer não sei quantas mil obras aí em escola, mas o valor investido é pequeníssimo e na maioria das vezes aquelas coisas já estavam ali estabelecidas, quer dizer, não há nem investimento novo. Bom, o que acontece se o presidente Lula não entregar essa mudança econômica importante? Acontece que ele fica cada vez mais exposto à avalanche de comunicação e de falsidades que estão sendo colocadas aí nas ruas. Por que isso não pegou no Lula? Porque o Lula, desde que saiu efetivamente lá de Curitiba, desde que ele sai da prisão inocentado pelo STF, que o STF diz, olha, não há condenação, os processos não são válidos. Desde que acontece isso, quase toda fake news que você lança contra o Lula bate numa barreira de competência, de criação de um sentido de imagem, de honestidade e volta. A mesma coisa acontece com relação à economia. O povo lembra do Lula nos 2 primeiros mandatos, com o salário crescendo, com o emprego crescendo. Então, você chega lá e diz, não, o Lula vai transformar o Brasil num comunismo. Não vai. Não vai porque eu vivi o governo Lula, eu sei do que significa, eu ganhei dinheiro lá. Agora, se você oferece um segundo Lula, né, no terceiro mandato Lula, você teria um Lula economicamente fracassado. Ah, bom. Aí você rompe a aura que ele tem hoje de intocabilidade, você rompe esse simbolismo do líder que sabe como fazer as coisas crescer e você joga o Lula na rua dos comuns. E na rua dos comuns, a quantidade de informação e de capacidade de mentira que eles conseguem produzir, a gente já sabe que é muito maior do que a capacidade da comunicação do governo se manifestar. Então, é muito perigoso para Luiz Inácio Lula da Silva cair nessa vala dos comuns. Ele tem que lutar essencialmente para a economia crescer nesse momento, nem que ele tenha que gastar todo o capital político dele para tirar o Campos Neto dali, porque isso é vital. Isso vai destruir com o governo se for deixado assim. Ted Boy falando, tem fala antiga do Paulo Guedes confessando que pegava empréstimo barato nos Estados Unidos para aplicar em juro alto no Brasil. O BC está mantendo o esquema. Exatamente isso que a gente está vivendo. Hoje é muito confortável pegar dinheiro fora do Brasil, converter em real, fazer arbitragem de taxa de juros. Isso se chama arbitrar a taxa de juros, porque a do Brasil é muito mais alta do que a taxa internacional, né? E depois o cara sai sem o risco cambial, porque eles estão, inclusive, mantendo, né, a taxa de câmbio. Bom, vamos lá. Horta, aí seguindo, quais são os instrumentos que ele tem caso o Roberto Campos Neto se mantenha no cargo para fazer a economia crescer? Quer dizer, é possível, por exemplo, esperar resultados rápidos
a partir de um BNDES ou de programas como Minha Casa Minha Vida, coisas que estão aí, quer dizer, no horizonte, eventualmente retomada de obras paradas, porque a margem de manobra parece estar muito estreita. Ele está apostando, né? E o presidente Lula disse isso na posse do Mercadante, né? Ele está apostando muito no Mercadante. Ele disse: olha, tu não tem ideia a quantidade de esperança que eu estou colocando em você. Mas o BNDES já faz um tempo, ele perdeu essa capacidade, essa agilidade de trabalhar como um banco de fomento nesse estamento econômico que realmente trabalha no curto prazo, né? O BNDES se pautou nos últimos anos por ou trabalhar especificamente com grandes investimentos ou trabalhar especificamente para grandes investidores, né? Esse espectro social que precisa desse investimento para fazer as coisas crescer não é o alvo do BNDES. Ele vai conseguir se modificar para atender isso em curto espaço de tempo? Não sei. Depende da burocracia que está lá dentro. Eu desconheço a burocracia do BNDES, né? Que outras coisas nós temos aí? Nós teríamos efetivamente Caixa, Banco do Brasil, e a retomada dessas obras. O problema é que teria que fazer um estudo, eu espero que o governo já tenha esse estudo, para saber o quanto de emprego essas obras mobilizam. E, principalmente, se essa taxa de juro também não inviabiliza essa obra, entendeu, Atushi? Porque você imagina que eu vou retomar o Minha Casa Minha Vida e que as pessoas vão, então, voltar a construir casas. Eu preciso vender essas casas, e eu vou vender essas casas a que juro? Né? Essas casas são para as pessoas pobres. Essas pessoas podem pagar uma taxa de juros, sei lá, de 6, 7, 8, 10, 12%, para a gente ficar próximo da taxa Selic. Acho difícil. Então, a tentativa de recolocar, de criar investimentos produtivos no Brasil vai passar necessariamente por uma capacidade do presidente de mobilizar esses setores de investimento. E é isso que talvez esteja hoje sendo mais torpedeado pelo Campos Neto e, obviamente, pela Rede Globo, que a partir de agora vai começar a fazer eco atrás dele, né? Que é exatamente convencer e falar com esse setor de investimento a curto prazo de que não dá para confiar no governo Lula. E aí nós temos um problema sério mesmo, porque só as obras que estão paradas, essas coisas, me parece que não resolve. Está se tentando via consumo, aumento do salário mínimo, e está se tentando via essas obras paradas. Mas se nós não tivermos aquecimento de emprego, não vai dar certo. E aí me lembra, sabe o quê? Aquela política maravilhosa que está sendo implementada em vários países, que é a política do emprego, do pleno emprego, ou seja, o governo comece efetivamente a utilizar-se dessa condição. Vamos dar emprego para as pessoas e vamos colocar as pessoas a fazerem obras públicas. Modelo Roosevelt, né? Que o Biden está querendo resgatar nos Estados Unidos. Eu ia entrar exatamente no tema Biden. O Flávio Tadeu está só dizendo assim, ó, eles querem mesmo a terceira via que nunca decolou, né? E o Enio Santos está dizendo, Campos Neto precisa ser demitido por incompetência. O indivíduo é infiltrado e irá fazer de tudo para detonar o governo, a exemplo do ex-comandante do Exército que Lula demitiu. Você tem acompanhado, Horta, os tweets, as falas do Joe Biden nos Estados Unidos, muito nessa linha rooseveltiana de retomar a economia a qualquer custo, infraestrutura, grandes obras, enfim? Ele se elege, sim, eu tenho acompanhado com muito cuidado lá, assim, ele se elege prometendo uma reforma geral na infraestrutura norte-americana, que, a bem da verdade, desde o final dos anos 80, vem se deteriorando praticamente sem nenhum tipo de grande investimento, tá? Aeroportos americanos hoje estão sucateados, pontes, estradas, vira e mexe, cai uma ponte em cima, agora... Vocês viram ontem um acidente lá na região de Ohio, quer dizer, isso está caracterizado, quer dizer, quando a gente fala de neoliberalismo, a gente está falando de um processo de deterioração que acaba pegando também o centro do império. Não pensem que o sistema americano se salva, porque não se salva, não. Escolas destruídas e tal. Então, o Biden se elegeu com a promessa de colocar essas coisas em andamento. Não está conseguindo. Ele se elegeu com a promessa de trocar a matriz energética norte-americana, o que eles estão chamando de Green New Deal, né? Recuperar a infraestrutura, criar empregos e trocar a matriz energética dos Estados Unidos. O Biden, infelizmente, não está conseguindo fazer nenhuma das três coisas. E aí a gente vai ter que entender por que ele não está conseguindo. E é uma conjunção de fatores. Conta a questão internacional, obviamente você tem aí uma guerra que
traz uma turbulência nas questões, mas também porque os republicanos estão capturando a pauta interna dos Estados Unidos, capturando as comunicações, forçando o Joe Biden a gastar energia, gastar tempo em coisas que não fazem sentido, como, por exemplo, balões chineses, e aí você precisa, enfim, capturar a atenção pública para uma coisa boba, enquanto você precisaria estar disputando os sentidos dele para conseguir um apoio interno na sociedade e permitir essas mudanças que o Biden está estabelecendo. Agora, o terceiro ponto de que o Biden não consegue efetivamente fazer essas mudanças vem de dentro do Partido Democrata. O Biden está se lançando na reeleição. E isso está deixando o Partido Democrata profundamente chocado, porque o Biden já não tem condições físicas de reeleição. O tempo inteiro você vai achar aí vídeos na internet dele tendo apagões. Ele está no meio do nada, ele de repente tem um apagão. Claramente que isso já é efeito da idade, né? Inclusive a gente vê líderes chegar nessa situação, é até constrangedor para o próprio líder. Há que se proteger a figura do Joe Biden, que foi tão importante ali na vitória contra o Trump. E ele, de alguma maneira, está dizendo que vai ser candidato à reeleição. E aí o próprio Partido Democrata recua, né? E aí você tem um processo que acaba permitindo que ele não consiga produzir aquilo que ele tinha permitido, que ele tinha prometido. Vamos ver como é que isso vai terminar. Só que a possibilidade disso terminar bem para os republicanos e talvez até com uma eleição de Donald Trump não é pequena, não, Atush. Que balanço que você faz da viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, ó? Perfeito, o tempo da viagem foi perfeito, o timing, né? Onde você escolhe, quer dizer, ele sendo o segundo país a ser visitado, o primeiro país foi a Argentina. Então o presidente diz muito claramente, né? Meu olho é na América do Sul, mas em segundo ele vai aos Estados Unidos, ele se apresenta novamente para um velho amigo, que é o governo americano, e diz: olha, estivemos fora do ar aí durante 6 anos, mas estamos voltando aos compromissos que nós tínhamos. Fala só de coisas que o Brasil e os Estados Unidos têm como consenso, quer dizer, a questão climática, a questão da defesa da democracia, a questão da luta contra o extremismo interno, né? Muito bem colocado, e uma viagem curta, né? Curta porque o presidente não está ali, obviamente, para negociar nada de imediato, e a partir de agora, eu tenho dito isso para as pessoas, nós vamos ver o presidente Lula iniciando uma diplomacia pendular, parecida com a diplomacia do Getúlio Vargas lá antes da Segunda Guerra Mundial. Ele vai sair dos Estados Unidos e vai para a China, e vai sair da China e vai para os Estados Unidos, e vai aproveitar esse momento em que a geopolítica está se reconfigurando para extrair a maior quantidade de valor possível dessas duas potências, né? Então, quem tem condições de fazer o apoio que o Brasil precisa para dar o salto de qualidade que a nossa economia, a nossa sociedade precisa para entrar no século XXI de fato, né? Qual dos dois países vai fazer isso? Será os Estados Unidos? Será a China? Será uma composição dos dois? E no que faz muito bem o presidente nesse processo, e acho que quem está criticando é porque não entendeu o tamanho do papel que o Brasil ainda pode exercer no mundo nessa reconfiguração geopolítica. O Brasil voltou a jogar no time dos grandes ali, né? O Ted Boy está dizendo assim, ó, Secom precisa divulgar de forma a todos entenderem o que o Banco Central está fazendo, porque a bomba vai estourar e a culpa vai ser do PT. Como é que você avalia a comunicação de uma eventual crise econômica aí, que a gente possa ter nos próximos meses? A Secom não pode abrir guerra contra o Banco Central, tá? Vamos lá, vamos com calma. A Secom precisa fazer a explicação do governo. A Secom precisa mostrar para a população como é que o governo entende o Brasil. Você não pode atacar diretamente o Banco Central. Você pode criar consensos sociais de que crescimento é necessário, emprego é necessário, e deixar subentendido que a taxa de juro não ajuda nisso, né? Mas você não pode abrir guerra lá. Agora, isso não impede que a Secom tenha como criar canais de comunicação que esses sim, não estando ligados diretamente à secretaria, possam abrir guerra e fazer essa disputa, que era o que o Bolsonaro fazia, né? A Secom do Bolsonaro tinha o lado A, que era o lado oficial, que era o lado que aparecia, e tinha o lado B, que era aquela quantidade brutal de gente que recebia dinheiro para ficar tocando a música que o governo queria ouvir em todos os lugares nas redes sociais. Se a Secom não começar a entender que ela não pode jogar nas regras do bom mocismo, será mais uma área do governo Lula que vai deixar o governo
praticamente sem proteção. Quer dizer, veja, o Lara Rezende já disse isso da economia agora, né? Dizendo, olha, a economia, o Haddad está deixando o presidente a descoberto. O Múcio fez a mesma coisa com relação aos militares, deixou o presidente a descoberto. Se a SECOM não continuar andando nesse bom mocismo, vai também deixar o presidente a descoberto. E aí, meu caro, a gente começa a entrar na mesma lógica da eleição. A lógica da eleição era todo mundo fazendo bobagem para tudo que é lado, e o Lula, com a figura gigantesca que é, resolvendo tudo na base do manda em mim que eu driblo e boto no gol. Só que agora ele é presidente, ele não consegue mais fazer isso. É preciso que o time comece a jogar. Do jeito que tá, a coisa vai ficar complicada. Você sabe que essa questão do time interessante, o Breno Altman falou hoje de manhã, que o Lula joga na ponta esquerda, mas o time só tem moderados, a bola não chega para ele. E não querem passar a bola para ele. Esse é o negócio, entendeu? Se eles puderem tomar a decisão sem que o presidente... Bom, quem trocou o ministro do Exército foi o Lula na base da canetada, porque não havia gente no entorno dele que fosse favorável a trocar o ministro do Exército. Ele fez e mandou simplesmente o Múcio dar o andamento das burocracias de praxe. Então, para ter uma ideia do tamanho do problema que a gente está vivendo. Bom, pergunta aqui do Leonildo. Não seria bom se Lula fizesse um pronunciamento em rede nacional explicando os temas do país a cada 15 dias? Na sua opinião, o presidente tem que ser um pedagogo na situação atual do país, ensinando, explicando, quer dizer, ponto por ponto? Pode ser, eu não acho que ele tenha que ser, ele pode ser, né? Mas isso demandaria uma estratégia de comunicação específica. Vamos usar como estratégia de comunicação o presidente Lula, na sua capacidade de verbalização? Vamos. Isso demanda do presidente um enorme esforço, porque ele vai ter que estar constantemente ali, entendendo, falando, se manifestando, né? Trabalhando para que a sua linguagem seja cada vez mais didática a determinados pontos. Eu acho que tem estratégias mais efetivas que podem ser tomadas, tá? Não acho que o presidente tenha que se expor. Tem gente que está pedindo exatamente, não o Leonildo, mas tem gente que está pedindo que o presidente chame a cadeia de rádios e que faça um discurso para a nação pedindo para trocar o presidente do Banco Central. Não dá para fazer isso. Você faz isso, você abre guerra imediatamente com todos os agentes que nesse momento ainda estão se colocando numa postura neutra. É necessário definir uma estratégia de comunicação. Se a estratégia de comunicação for o presidente, tem que se avisar o presidente. Presidente, o senhor vai ter que trabalhar conosco aqui no mínimo 2 dias por semana para a gente poder montar essas estratégias aqui em condições. Será que o presidente tem tempo para isso? Será que essa é a área que ele quer? Então, há que se definir essas questões ali antes da gente começar a fazer esses esforços. Vou fazer aqui uma leitura de um comentário duro em relação ao governo da Luciana Barros, está dizendo a verdade é que Lula está cercado de incompetentes e covardes. Acho que não é assim também, mas, enfim, estamos aqui trazendo para o pessoal refletir. Horta, você está vendo, por exemplo, em outras áreas do governo, tirando a economia, que é o ponto mais sensível, avanços relevantes que sejam dignos aí de registro aqui no nosso programa? Que saia justa que você me coloca, hein, Léo? Assim, os únicos avanços que a gente está vendo efetivamente é na saúde. Todas as outras áreas do governo, a saúde e relações internacionais que está sendo levada pelo presidente, e a saúde que está sendo levada pela Anísia, tocando os processos que o Ministério da Saúde já tinha, mas que estavam engavetados. No resto, tudo está tudo parado. Quer dizer, ciência e tecnologia nós não conseguimos avançar. Mesmo a tentativa de aumento das bolsas, de abertura de bolsas, de organização dos novos programas, de revitalização dos programas de pesquisa já existentes, não está andando, não está funcionando. Aí você vai dizer, não, mas tem uma semana só que o presidente da CAPES foi indicado, CNPq, então a gente ainda está se metendo. Pois é, mas não está andando, né? A educação também parada, quer dizer, a modificação, a retirada do novo ensino médio, essa coisa horrorosa que está atrapalhando a vida de todos os estudantes brasileiros e de todos os professores brasileiros, se tornou algo que o Camilo Santana parece que quer defender, dizendo, não, é preciso a gente medir para ver se está certo ou está errado. Infelizmente, também não está andando. A área de turismo, hoje foi lançado lá o novo logo, então você imagina
como é que nós estamos andando nessa situação. Então, na prática, está tudo muito complicado. Eu acho que o ministério que mais está se aproximando de alguma mudança é o ministério da ministra Esther Dweck, que está abrindo mesas de negociação, que está retomando processos antigos, modificações dentro da burocracia do governo. De resto, está tudo muito parado. E eu estou falando aqui só daqueles ministérios que o presidente deu a função de se movimentarem. Porque tem ministério que o presidente claramente não quer que se movimente. Ministério das Comunicações. Foi entregue para a criatura lá, e o seguinte, meu amigo, fica sentado aí, vai no chá, cumprimenta as pessoas, mas dali a gente não espera muita coisa. Agora, Claro. os ministérios que nós esperamos, não tem saído muita coisa, não. Bom, vamos lá. O Fernando Baia dizendo, respeitosamente, vamos de orçamento secreto, demitir Roberto Campos, não existe comunicação possível e nem é viável. Como é que você está avaliando o papel da Simone Tebet? Vamos ver essa votação de amanhã. Se essa pergunta me fosse feita depois da votação, a gente teria como dizer, porque a primeira coisa que a Simone Tebet vai ter que efetivamente colocar o dedo e se responsabilizar politicamente vai ser essa votação amanhã, né, em que ela, o Haddad e o Campos Neto, eles compõem o Conselho Nacional de Economia, né? Acho que é isso, Conselho Nacional de Economia, uma coisa assim. Eles vão ali decidir qual é a nova meta de inflação. É óbvio que não é só isso. Ali vai haver uma discussão bastante dura sobre como é que as coisas devem andar. E nós vamos ter que ver de que lado a Simone Tebet vai se colocar. Se a Simone Tebet se colocar ao lado do governo ali, você tem Haddad e Simone Tebet falando em uníssono. Bom, você pode ter sim alguma forma de constrangimento em cima do Campos Neto e a partir daí facilitar o trabalho dos agentes políticos que vão ter que ir ao Lira e vão ter que ir ao Pacheco no processo de convencimento de que a coisa não está andando e não vai poder continuar desse jeito. Agora, se a Simone Tebet ficar ali, né, no murismo, em cima do muro, ou ficar do lado dos rentistas, ou ficar do lado do Campos Neto, bom, aí nós teremos um problema sério, porque será uma outra área do governo que estaria literalmente afinada nesse processo de torpedeamento. A Simone Tebet, entre hoje e amanhã, tem um enorme cálculo político para fazer. Ela quer colar no governo Lula e receber, a partir dali, todas as benesses e, obviamente, todos os problemas que dali vierem, para que em 2026 ela tente ser candidata por cima dos candidatos do Partido dos Trabalhadores, ou ela vai querer efetivamente se descolar o mais cedo possível desse governo para passar para uma oposição. Qual é a aposta que ela vai fazer? A gente vai ter que esperar para dar uma olhadinha. Giovana Maria, querido Atush, caso a economia não avance, as outras áreas ficam também prejudicadas. Lula precisa gastar seu capital político para retirar o presidente do Banco Central imediatamente. Mas eu acho que o problema é esse, é que mesmo com todo o capital político do Lula, talvez ele não consiga retirar o presidente do Banco Central, né? Esse é o grande problema, né? E o Júlio Beraldo está dizendo, vamos ser realistas, Lula está pedindo apoio popular massivo, sem isso não vai dar. Você concorda? Concordo em gênero, número e grau, tenho falado disso há mais de um mês, levei muita pedrada para isso, o presidente está dando sinais o tempo inteiro de que quer as pessoas nas ruas, o presidente está dando sinais de que quer as pessoas criticando, o presidente está dando sinais de que precisa que as pessoas comecem a se manifestar e nós estamos ainda numa espécie de lua de mel com a vitória, achando que o nosso papel é ficar super tranquilo e aplaudindo tudo que vem do governo, porque afinal de contas tudo tem a marca Lula. Não é verdade. O que mais que o presidente precisa fazer? O presidente precisa vir a público dizer gente, me apoie, mais do que ele está fazendo fica difícil. Gostei da expressão lua de mel com a vitória, né? Na verdade, ganhamos, vencemos o fascismo, agora somos heróis da luta democrática. Será que o povo está ligado nessa questão da democracia tanto assim quanto a gente imagina? Talvez não, né? A gente não explicou para a população que o governo que nós temos é um governo de frente ampla. O que significa isso? Que não é um governo do PT. Não foi o PT sozinho que ganhou a eleição, né, esnobando todos os apoios, dizendo se você quer apoiar, você apoia, se não quiser, não tem problema. Não foi assim que aconteceu. Nós fizemos um enorme esforço para vencer a máquina do governo. Aliás, hoje a notícia de que a Caixa Econômica Federal, os dados da Caixa Econômica Federal mostram a utilização do banco por questões eleitoreiras, né? Quer dizer, 99% dos empréstimos foram feitos entre o primeiro e o segundo turno. E depois do segundo turno não foi mais feito nenhum. Então, você imagina, só isso num país sério daria a prisão dos diretores da Caixa na época e a inelegibilidade do Jair Bolsonaro pelos próximos 20 anos. Mas no Brasil a gente fica, né, achando que é brincadeira. Agora, aqui no Brasil a gente tem que compreender necessariamente o nosso papel e explicar para as pessoas. É um governo de frente ampla e nessa frente ampla nós precisamos puxar o governo para a esquerda.
Nós povo, nós pé no chão, fazendo passeata, reivindicando, precisamos fazer isso para puxar o governo para a esquerda. Só o presidente Lula não vai conseguir fazer isso. E o Orlando Corrêa fala: quem vai mobilizar? Onde estão os sindicatos? Né? Sempre tem uma crítica constante à paralisia do sindicato. Você falou do Bolsonaro, Horta. Bom, ele está dizendo que volta ao Brasil depois do Carnaval, começo de março. E aí, quer dizer, esse fator Bolsonaro vai ser removido da cena política, vai perder os direitos políticos, vai ser preso? Já há elementos para a prisão? Como é que você está vendo? Eu acho que no longo prazo, médio prazo, ele deve perder os direitos políticos, sim. Não há condições nenhuma de que, com a quantidade de provas que nós temos, das pessoas acharem que ele tem condições de continuar operando dentro do sistema democrático por tudo que ele já fez, tudo que ele destruiu e tudo que ele planejou. Então, eu acho que sim. Agora, não esperem que, se ele voltar em março, ele seja preso de forma imediata, porque isso não vai acontecer. Tá? Lideranças do tamanho das que Bolsonaro atingiu, Bolsonaro não era isso. Bolsonaro era um infeliz de um deputado do baixíssimo clero que não era convidado para absolutamente nada, exatamente porque todos entendiam que ele não tinha inteligência suficiente, nem capacidade moral suficiente, nem confiança. Foi esse cara que foi ungido à condição de liderança brasileira. E, obviamente, ele chegou nessa condição de liderança brasileira. Então, para prender ele, nós vamos ter que descascar esse invólucro simbólico que ele criou, do mito, do honesto, do imbrochável, do cara que luta pela vida, pela família. Nós temos que descascar isso. E esse descascar não é fácil. O governo está fazendo isso. Pode ver que desde o início, do dia 1º de janeiro, toda semana nós temos uma informação a conta-gotas que vem desmoralizando Jair Bolsonaro. Pode olhar. Toda semana, você pode fazer essa contagem. Toda semana. Cartão corporativo. Cartão corporativo, a Caixa Econômica Federal, os negócios do golpe, entendeu? A moedinha no palácio, as carpas que sumiram. Vocês acham que isso é por acaso? Não. Existe um método nisso, ou seja, ele está sendo atacado para exatamente perder essa aura, para que as instituições possam efetivamente agir sobre ele. Para ele, o melhor caminho seria voltar ao Brasil e fazer essa disputa política. Mas para isso, Atush, precisa ter coragem e inteligência. E a gente sabe que essas duas coisas o Jair Bolsonaro não tem. Então eu não sei se ele volta, é possível que isso seja mais uma das bravatas dele, e que, vou te ser bem sincero, para nós seria melhor que não voltasse. Né? A gente já falou sobre isso. Tomara que ele fique por lá mais um tempo para a gente ter um pouco de paz. Iranete fazendo um alerta: vai chegar uma hora que Lula não vai conseguir cumprir seu programa, os urubus não vão deixar, mobilização a única saída. E a Miriam Almeida falando: falta um canal de comunicação do PT com o povão. Ontem foram 43 anos do PT. Como é que você avalia o papel do PT na história brasileira, o momento atual do Partido dos Trabalhadores? O PT, na realidade, ele se funde com a história brasileira a partir da década de 80. Né? Não se consegue falar em democracia brasileira sem se falar no Partido dos Trabalhadores. Acho que tem que ficar muito claro isso. Se você pegar só os dados, isso já fica evidente. Quer dizer, em todas as eleições, o PT esteve no segundo turno. Então, não dá para você dissociar essas coisas. Existem 3 partidos que nós julgávamos que eram, vamos dizer assim, as raízes da democracia brasileira, que era o PMDB, que hoje é MDB, o PSDB e o PT. O PSDB se suicidou com Aécio Neves e João Dória. Se suicidou e hoje se transformou num partido nanico. O MDB segue ali e o PT precisa continuar batalhando para ser esse tronco da democracia brasileira e aí consolidar um país em que metade da população seja progressista. É para isso que nós estamos lutando, para que a gente consolide esse espaço. Nesse momento, ainda não consolidamos. Nós sabemos que metade da população vota em Lula, mas nós precisamos que essas pessoas sejam efetivamente progressistas. Como é que se faz isso, Léo? Formação, comunicação. E olha só, tem gente dizendo assim, o PT precisa ter um canal de comunicação. Já tem. Você tem aí toda a mídia progressista funcionando, trabalhando 24 horas para esse tipo de coisa. Agora, se não querem usar, aí é outro papo. Se há outros interesses, aí é outro papo. Mas que esses canais de comunicação estão aí, estão. Que não são necessariamente petistas, mas, na verdade, são simpáticos à ideia de desenvolvimento, de crescimento. Progressistas, né, Atush? Progressistas. Então, é isso que importa nesse momento. Exatamente. Horta, estamos chegando perto do fim aqui. Deixa eu agradecer a chegada aqui de uma assinante, a Andréia Queiroz. O Leonildo está dizendo o seguinte: Bozo vai virar o Dom Sebastião dos patriotários, né?
Boa. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma. O Enio Santos dizendo: ó, correto era Bozo ser preso. Quantos crimes precisarão ser descobertos ainda para que esse indivíduo faça companhia para Bob Jeff e para o bombadão que quebrou a placa da Marielle? Também acho, né? Mas tem um ponto que o Horta falou, acho que umas 2, 3 semanas atrás, que a direita brasileira usa o Bolsonaro e a extrema-direita para conter o Partido dos Trabalhadores. E teve um fato muito emblemático disso, Horta, nessa semana, um editorial do jornal O Globo dizendo: olha, não vai ser fácil atribuir o genocídio ao Bolsonaro, né? O genocídio existe, mas até apontar a culpa. Então, talvez exista aí uma proteção, até para que ele possa voltar ao Brasil e ficar como uma ameaça, né? Aquele cachorro, bom, não dá para comparar, porque os cachorros são adoráveis também. Mas, enfim, uma ameaça, acho que é uma Não, mas boa... é esse o ponto mesmo, como um tampão, né, que fica ali esperando aquela coisa. Se vocês nos incomodarem, nós mandamos novamente aí o monstro atrás de vocês. Exatamente. Lendo o comentário aqui da Thelma, pelo Rio vejo movimentos escassos da esquerda mais revolucionária, PCO e outras poucas entidades, pelas demandas mais urgentes, como a questão do Banco Central. Hoje mesmo houve um ato. Horta, passo para você fechar aqui, a gente já está caminhando para o fim, com a palavra, Fernando Horta. Sempre a gente disse que o Brasil começava depois do carnaval, né? A gente brincava nessa história. Esse ano não foi assim. O janeiro foi extremamente corrido e eu acho que nós devemos usar o carnaval para dar uma descansada, viu, gente? Então, se você estava pensando em ir para o carnaval, virar aquelas noites como a gente fazia antigamente, né? Voltar de manhã, pensa um pouquinho, porque eu tenho a impressão que o fevereiro ainda vai ser mais corrido que o janeiro. Eu acho que até junho muita coisa vai ser definida nesse governo. Aliás, eu acho que a sustentabilidade e a própria existência de 4 anos de governo vão ser definidas no Brasil até junho. Ou nós conseguimos efetivamente colocar o bloco na rua e fazer as mudanças que precisamos fazer para que a população sinta a modificação e esteja em condições de lutar pela realidade que ela voltou a experimentar, ou nós vamos sucumbir a essa quantidade de torpedos que estão sendo levantados, essas armadilhas que estão sendo postas, e a partir daí estaremos única e exclusivamente com a capacidade de Luiz Inácio Lula da Silva de imprimir no povo brasileiro algum sentido de transformação. Não sei efetivamente se Lula terá condições de suportar todo esse peso, mas tenho certeza que, a partir do final do carnaval, nós vamos precisar estar muito atento, porque é muito provável que o presidente precise de grandes mobilizações populares aí, para que a gente possa sacudir um pouco esse país. Vai depender da capacidade de organização que a gente possa ter. E para isso a gente precisa de gente com energia. Se tu for para o carnaval e voltar, que nem a gente costumava voltar, levando 15 dias para poder, né, voltar, pra gente, levava 15 dias depois para a gente poder caminhar sem dor, lembra, Tuxo? Não sei se tu é dessa forma, nunca, era assim. Nunca tive essas experiências com carnaval. A gente passava lá e 15 dias, não vai dar, então fica atento, usa o carnaval para dar uma descansada e fica de olho nas coisas, porque vai iniciar quente a partir do final do carnaval. Valeu, Horta. Obrigado a todos aí. Abração. Valeu.